Seja muito bem-vindo a mais um PsyzonCast. Esse é um podcast produzido especialmente pela plataforma Psyzon. A Psyzon é uma plataforma de educação, mas também uma plataforma de atendimento psicoterapêutico. Mas não é qualquer atendimento, sabe? É uma plataforma que vai conectar você com um cuidado que transforma. E é por isso que nós estamos aqui, nessa jornada incrível de Janeiro Branco. Foi, assim, um mês incrível, de muito aprendizado. E com você, minha amiga Tânia, foi muito bom estar com você esse mês. Eu já estou com saudade, viu? Eu também. Muito bom mesmo. E quem sabe teremos provavelmente outros momentos também como esse, né? Vamos nessa. Bom, e o convidado de hoje é muito especial. Eu vou usar uma palavra, é intrigante. Nós estamos em um mês de saúde mental e quem está conosco é o Fernando Lopes. O Fernando Lopes, ele é teólogo. Ele é formado em teologia pelo Instituto Adventista de Ensino em São Paulo há 34 anos. Eu acho que vai ter boas histórias por aí. Também ele tem mestrado pela UniAN, tem doutorado pela UPU e é formado em TRG. Olha, tem uma pontinha aí, um spoiler. Formado em TRG pelo Instituto Europeu de Terapia em Reprocessamento Regenerativo e também tem pós-graduação em neuropsicologia. Olá. Seja muito bem-vindo. Eu vou chamar de pastor, tá bom? Seja muito bem-vindo, pastor Fernando. É um prazer estar com vocês aqui, poder compartilhar esse tema que conecta essa questão da espiritualidade com a saúde mental. Um tema que eu sou apaixonado. Este é o tema que vamos tratar hoje. Saúde mental e espiritualidade. Saúde mental e espiritualidade. Há alguma conexão? Não, sem dúvida. A ideia que nós temos do ser humano é que ele é um ser holístico. Então, todas as dimensões da vivência humana, física, mental, emocional, social, estão relacionadas uma com a outra. Então, quando você pensa no bem-estar humano, não tem como separar a saúde mental da espiritualidade, porque a espiritualidade ou a religiosidade faz parte da vivência humana. Então, é tão importante isso que tem surgido muitos, centenas, milhares de estudos conectando saúde mental e espiritualidade. Então, esse tema proposto por vocês para esse podcast, ele realmente é muito importante porque faz parte de uma realidade da existência humana através dos tempos, mas é alvo de estudo e de pesquisa de vários segmentos da ciência hoje em dia. Muito bom. O senhor falou sobre religiosidade e espiritualidade. Mas espera aí, tem diferença? Qual é essa diferença entre a religiosidade e a espiritualidade? O senhor pode conceitualizar? Ah, sim. Veja só. Embora estejam interligados, e alguns até hoje em dia façam a fusão dos dois termos, mas a gente entende que são duas coisas distintas. A religiosidade tem mais a ver com instituições, práticas, mesmo que o indivíduo às vezes não esteja vinculado a uma entidade religiosa, ele pode desenvolver práticas que são relacionadas a esse aspecto do comportamento. Uhum. Então, independente da nacionalidade, da idade, da posição social, da origem do ser humano, a humanidade tem essa prática religiosa em diversas dimensões. Então, nós temos as principais religiões do mundo, o cristianismo, o islamismo, o budismo. Então, essas religiões que fazem parte da humanidade, historicamente, definem o comportamento da sociedade. Então, isso é religiosidade. São as práticas e os comportamentos humanos. Faz parte da existência humana. E, juntamente com isso, tem o elemento espiritual. Por que se faz uma distinção muitas vezes? Porque, às vezes, a pessoa tem práticas religiosas, frequenta uma instituição, uma entidade, faz parte de um sistema religioso, mas não tem uma vivência experiencial com a espiritualidade, com a dimensão transcendental daquele movimento religioso. Então é por isso que se faz uma distinção entre espiritualidade e religiosidade. Ou seja, existem muitas pessoas religiosas que não são espirituais. E existem pessoas espirituais que não são religiosas. Ou seja, não estão necessariamente vinculadas a um sistema de crenças ou de religião. Então é por isso que é interessante fazer essa distinção, embora os dois termos estejam ligados, e algumas pessoas acabam colocando um peso de importância de um sobre o outro, dizendo, não basta ser religioso,
tem que ser espiritual. Mas uma espiritualidade desprovida de práticas religiosas, ela pode ser oca, pode ser uma experiência subjetiva. Então, para a experiência e para a vivência humana, essa experiência subjetiva da espiritualidade pode ser insuficiente. Então, as duas têm que se somar. E é por isso que espiritualidade e religiosidade, elas se somam quando são vivenciadas de maneira positiva. Porque pode-se ter uma prática religiosa e espiritual comprometedora e negativa. Inclusive até adoecedora da saúde mental. Interessante. Então, me fala um pouquinho sobre isso. Se a gente pensa que espiritualidade, religiosidade é algo positivo, e você fala agora, não, peraí, pode ter aí alguma questão. De que forma isso pode impactar o indivíduo de forma negativa ou positiva? Ok, então vamos partir do ponto de que religião não presta, espiritualidade não presta. Ok, vamos lá. Pode ser uma desgraça na vida humana, a religião e a espiritualidade. Agora você assustou, né? Peguei pesado, peguei pesado. Eu vou pegar mais pesado então. A força mais poderosa da humanidade é a força da religião. É mais forte do que a política, é mais forte do que a economia, é mais forte do que o poder bélico. Porque a religião tem destruído nações, tem destruído povos, tem causado muita coisa ruim para a humanidade. É por isso que muitas pessoas, ao estudarem a religiosidade, o movimento religioso humano, acabam se afastando da religião e de qualquer forma de divindade. Porque a religião e as formas negativas de espiritualidade podem ser muito comprometedoras. Então, quando eu digo que a religião é um poder, assim como a espiritualidade também, pode ser um poder muito destrutivo na vida da sociedade e na vida humana, vamos entender então agora onde eu quero chegar com essa história. Eu vou partir do pessoal, do personalizado, do indivíduo para a coletividade. Vamos lá. Como é que a religião pode ser ruim para uma pessoa? Isso independente da religião. Isso pode ser dentro do cristianismo, do islamismo, do budismo, de qualquer religião. Eu estou falando de religião como um todo. E aqui a gente tem que entender o seguinte. A espiritualidade, ela se manifesta de maneira diferente dentro das várias religiões. E mesmo dentro de uma só religião, quando você fala cristianismo, por exemplo. Uma diversidade. O cristianismo ele tem uma diversidade. São mais de 40 mil denominações de religiões cristãs registradas, fora aquelas que o camarada abre uma porta de garagem ali, no quintal, dá 3 glórias, 2 aleluia, vem pra cá que Deus está por aqui. Uhum. Então, há uma diversidade muito grande, rótulos diferentes de religião dentro do cristianismo. Mas mesmo dentro de uma única religião, vamos pensar, catolicismo, o assembleísmo, os batistas, presbiterianos, pentecostais, dentro de uma religião, dentro de uma igreja, uma congregação religiosa, cristã, por exemplo, com 200, 300 membros ali, cada indivíduo tem uma experiência religiosa e espiritual diferente. Então é por isso que eu falo, a religião e a espiritualidade, embora praticada dentro de uma coletividade, ela tem uma unicidade, porque cada indivíduo vive a religião e a espiritualidade de uma maneira diferente. Dentro de uma casa, esposo, esposa, filhos, que frequentam o mesmo ambiente religioso, espírita, budista, muçulmano, eles têm a mesma formação religiosa, a mesma orientação espiritual, mas a prática e a vivência experiencial de cada um é única. Então, assim como a digital do ser humano, cada um tem a sua, e agora entendam o que eu quero dizer, a religião e a espiritualidade também é personalizado. Dentro do mesmo segmento religioso, cada um tem a sua vivência. Nesse sentido, aí é onde entra o comprometimento negativo da religião e talvez até da espiritualidade. Por exemplo, a maneira como eu vejo a minha religião, os dogmas, os ensinos, a minha divindade, vai definir a minha prática espiritual e a minha prática religiosa. E isso pode ser definido pelas minhas experiências pessoais e familiares. Por exemplo, nós estamos falando para um público provavelmente brasileiro, alguns talvez sul-americanos ou de outros países de fala portuguesa, mas vamos pensar na nossa cultura ocidental brasileira predominantemente cristã. Sim. Então, ok, vamos pensar nesse público predominante. Então, dentro de um público predominantemente cristão,
sabendo que cada um tem uma vivência religiosa, você pega uma família que vai ter uma prática religiosa. Mas se a experiência familiar do indivíduo com o seu pai foi uma experiência de violência, de abandono, de coisas ruins, uma experiência traumática, de abuso com o pai, ou um pai desconectado. Eu estou falando de uma criança que se desenvolveu tendo um pai. Mas se esse pai não tinha uma relação positiva de afetividade, de cuidado, de proteção, a experiência religiosa dessa pessoa com o seu Deus ou com a sua divindade provavelmente vai estar comprometida, especialmente dentro do cristianismo. Porque a primeira imagem de divindade que uma criança tem é a paterna. É cuidado, é proteção, é afeto, é amor. Se ele não recebeu isso, quando ele começar a pensar em Deus, vai estar comprometido. Sim, Freud diz, né, que Deus é aquele pai grande. Então, se é abandono, então é um abandono grande. Exatamente. Né? Então, o problema fica ainda maior. É o famoso pai falho, né? É aquele pai que nas demandas muito simples do dia a dia ele não consegue chegar, ele não consegue cumprir o papel dele, e realmente interfere diretamente no desenvolvimento, na relação, como você está falando, desse indivíduo com Deus, com o Pai Eterno. E a gente usa nessa linguagem o pai, mas esse pai pode ser o cuidador. A expressão pai aqui pode ser, se ele não teve pai, pode ser a mãe, pode ser um tio, um avô, uma avó que cuidou. Aquele que representa essa identidade desse ser transcendente, ele se revela no imanente, naquilo que é tangível. Então, as experiências negativas e traumáticas vão comprometer a espiritualidade e a religiosidade do indivíduo. Se eu venho, por exemplo, dentro do ambiente familiar, e aqui vem as afetações diretas da religiosidade. Se eu cresci num ambiente muito rígido, onde havia uma percepção muito estrita de liberdade, eu não tinha espaço, eu ia falar, cala a boca, a criança não pode falar. E de censura. Ora, como é que eu vou me expressar espiritualmente se o meu pai não deixava eu falar? Como é que eu vou conseguir ter uma experiência espiritual com o transcendente? Porque é interessante, agora falando na linguagem cristã, na Bíblia tem a seguinte ideia: como é que a gente vai amar a Deus que a gente não vê se a gente não é capaz de amar quem a gente vê? Veja, é um conceito fantástico. Fantástico. O transcendente, ele se manifesta no relacional, no social, no humano, no imanente. Então, é muito importante isso. Então, por que é importante a gente entender essa dimensão da religiosidade, da espiritualidade na experiência humana? Porque é uma pista de mão dupla. A minha relação com Deus, a minha relação espiritual, quanto mais for personalizada, vai afetar a minha vida pessoal e familiar. Vai afetar a minha saúde emocional, psicológica e até física. Eu disse que é um todo. E a minha experiência pessoal, as minhas vivências emocionais, psicológicas podem afetar a minha religião. Então, a questão aqui, eu acho que a gente pode trazer é o seguinte: ok, eu tive uma vida destruída, eu não tive uma referência paterna, eu não tive uma referência familiar positiva, eu cresci num ambiente totalmente tóxico. Como é que eu posso ter uma espiritualidade saudável? Ou como essa espiritualidade, essa religiosidade pode afetar e beneficiar a minha vida hoje? Uhum. Então isso traz um questionamento e nos direciona desde a seguinte perspectiva: a religiosidade e a espiritualidade, ela pode ser um fator de proteção, sim, de saúde, mas ficar atento porque ela também pode ser um fator de risco e um fator de adoecimento. Especialmente porque os seres humanos ocupam os ambientes religiosos. Sim. Com os seus transtornos. Por exemplo, existem estatísticas que dizem que cerca de 1 a 3% da população mundial tem transtorno narcisista. E de 20 a 30% tem traços narcísicos. Ora, a gente está acostumado a ouvir, e a gente sabe que o narcisismo é uma coisa terrível. Existem 16 tipos de narcisistas diferentes. Agora imagina, 30% da população com 16 tipos de narcisismo. E uma das características do narcisista, que é da manipulação, do domínio, do controle, que todos eles têm, vai ter um espaço muito fértil em alguns ambientes, na política, na liderança institucional
e principalmente no ambiente religioso. Isso é muito complicado pensar nisso, né? Porque justamente no ambiente religioso é onde você vai, né, falar do santo, do puro, do bom, e você se depara com a pessoa que tem traços ou o próprio narcisista mesmo. Fala um pouquinho sobre isso, porque assusta muitas pessoas. Como assim? É um ambiente seguro ou não é? Mas é um susto bom, Tânia, porque Sim. nos coloca no lugar de reflexão. Às vezes parece que algumas experiências ou entendimentos são automáticos. E é por isso que a gente está aqui, para questionar nesse mês de janeiro, assim, olha lá, saúde mental é importante. E a sua espiritualidade e a sua religiosidade também importa. Como é que você vai fazer essa conexão? Pensa um pouquinho, reflete sobre isso. Não deixa no automático, porque você pode levar uma rasteira. Muito bom. Ó, então veja só, deixa eu fazer uma afirmação aqui pesada, então, de novo. Vamos me segurar. As religiões cristãs, não cristãs, não importa a religião, estão cheias de narcisistas liderando esses movimentos, com a proteção da religião. Institucional. Aí a pessoa está ouvindo você falar isso agora e fala assim, tá, e como é que eu faço? Como é que eu me livro de um pastor, Um pastor, de um padre, que é o meu líder de um líder espiritual? religioso, de um líder espiritual, de um guru narcisista? Como Tá. é que eu identifico? Como é que eu sei? Como é que eu, em vez de eu estar sendo influenciado espiritualmente, eu estou sendo manipulado pelo poder dominador da religião e da fé? Nossa, então vamos lá. Essa é sua. Essa é minha? É. Então tá bom, bora lá. Veja só. Hoje nós temos um verdadeiro mercantilismo religioso, abusando do povo em nome de Deus, da fé e da religião. Há uma verdadeira exploração da fé. Existe até uma frase no universo secular que diz assim, grandes igrejas, não, pequenas igrejas, grandes negócios. E não é só no ambiente cristão de igreja, isso é no mundo inteiro. A religião sempre foi um fator de domínio, de manipulação, de controle. Só que é o seguinte, qual que é o problema disso dentro do universo espiritual e religioso? É porque tem a capa da aprovação divina. Eu sou um sacerdote, eu sou um líder religioso, eu estou fazendo isso para o seu bem. Então eu tenho autoridade, autonomia de determinar. Olha, você quer ver um exemplo? Eu conheci uma moça, ela começou a namorar com um rapaz dentro do movimento religioso. E o rapaz, por alguma razão, disse, não vai dar certo, eu não quero mais. Ela foi ao seu líder religioso e disse, olha, ele disse que não quer mais. O líder religioso chamou e disse, como é que não quer mais? Aqui não tem esse negócio de namora e acaba. Aqui namora e casa. E eles casaram. Porque o líder religioso determinou. O que é isso? Que relacionamento, que casamento foi esse? Lógico, não durou. Poucos anos depois, porque ele se achava no direito, como representante divino, de determinar aquilo na vida das pessoas. E eu poderia citar aqui dezenas de casos como esse, em vários segmentos. Eu tive a oportunidade de morar na África. Então, eu já andei no Oriente, na China, em muitos lugares. Então, quando eu falo de espiritualidade e religião, embora eu dê prioridade ao nosso universo cristão, porque eu sou cristão, mas a gente teve vivências assim em vários países, em várias culturas. Por exemplo, eu convivi com indianos e a gente aprendeu da cultura indiana e de como funciona a religião e a liderança, as castas. Aquilo é muito complicado para a espiritualidade, para a saúde mental, não é? Como é que você vive nesse ambiente? Então, em todo o segmento religioso, tribal, de matrizes africanas ou qualquer lugar, você vai ter essa liderança dominante, opressora. E o que acontece? Aqui tem dois problemas. A pessoa, às vezes, ela, por ter esse manto de domínio divino na vida daquele líder religioso e que automaticamente vem dominando, vem manipulando, a pessoa se submete àquela liderança como se estivesse se submetendo à vontade de Deus. Então, olha, você quer ver uma coisa? Por exemplo, uma vez eu ouvi de uma criança, de um adolescente, ele fez a seguinte referência ao seu pai. Eu já vi coisas semelhantes a isso de diversas maneiras, diversas vezes. Se meu pai fosse em casa 10% do que ele é no ambiente religioso da gente, nós seríamos a família mais feliz da Terra. Mas a minha família, em vez de ser um pedaço do céu, é um inferno na Terra. Que coisa terrível. E o pai era um líder religioso, o principal líder religioso da sua entidade religiosa. Então, uma família doente, adoecida mentalmente, adoecida...
a religiosidade é totalmente tóxica, mal administrada. Então, quando a gente percebe, e agora, veja só, os líderes religiosos têm um papel muito importante. E aqui eu amplio, não só dentro do cristianismo, os líderes religiosos têm um papel muito importante na construção social. E a religião tem. Se você for fazer pesquisas, a importância da religião na sociedade. Os religiosos têm menos envolvimento com drogas, têm menos possibilidades. Por exemplo, foi feita uma pesquisa com 1.500 idosos, religiosos e não religiosos. Na pesquisa, os idosos religiosos, eles tinham 50% menos de depressão, 75% menos de ansiedade, tinham um índice de suicídio 10 vezes menor. Então a gente não pode minimizar o valor da religião na sociedade. É muito importante. Mas apesar desse valor, desse aspecto positivo, existe esse elemento infiltrado negativo por causa do ser humano. Então, alguém já disse assim, toda religião é boa, mas em função dos elementos humanos contidos nela, existem várias complicações. Veja, as guerras, Sim. as guerras da humanidade, aparece esteticamente interesses políticos, interesses econômicos, é o petróleo, é isso, aquilo outro, mas vai no fundo lá para ver o que é. Tem uma história. Né? A história tem uma base religiosa sempre. É por isso que eu falo, a força da religião. Então, a saúde da sociedade emocional, psicológica, depende muito de todo esse ambiente e a construção. Agora, veja só, eu falei do indivíduo para o coletivo. Então, independente da minha religião, se eu sou espírita, se eu sou cristão, se eu sou budista, se eu sou muçulmano, eu tenho que ter, esse é o ponto, eu tenho que ter a minha experiência espiritual. Aí há a saúde. A espiritualidade vai ser positiva quando eu busco, na minha experiência individual, a espiritualidade, independente da minha religião. Eu quero ter uma experiência com transcendente. E aqui tem duas dimensões. Quando eu falo de espiritualidade, a espiritualidade ela se manifesta de maneira diferente de indivíduo para indivíduo e de religião para religião. A espiritualidade muçulmana é uma, a espiritualidade cristã é outra, a espiritualidade afro é uma. Por quê? Eu vou falar porque existem experiências transcendentais, místicas, em muitos movimentos religiosos. Experiências de êxtase, de alteração neurológica. Então, quando você pensa em espiritualidade, você tem que fazer uma distinção aqui. Experiências místicas transcendentais, ok, isso é uma coisa. Sim. Então, possessões que fazem parte de vários segmentos religiosos. O pentecostalismo dentro do cristianismo, por exemplo, é um segmento que tem uma experiência transcendente de alteração neurológica, de alteração espiritual neurológica. Então, é cristão. Mas se você pegar os cristãos tradicionais, não tem essa experiência religiosa de cunho espiritual. Então, quando você fala espiritualidade, o que isso quer dizer? Dentro das religiões. De cada religião vai ter um significado diferente. Então, aí vem a relação com o transcendente. O que é a minha relação com o transcendente? Dentro dessa percepção espiritual. Veja só, e aqui agora eu vou subtrair a experiência mística. Certo. Seja no islamismo, seja no budismo, no espiritismo. Quando eu falo espiritismo, aqui eu divido, porque muita gente às vezes generaliza que toda religião afro é espírita, mas nós temos outros segmentos do espiritismo. Então vamos falar do espiritualismo nesse aspecto de uma experiência transcendente, ok? Seja em qualquer religião, dentro do cristianismo, dentro das variantes do espiritismo. Então vamos subtrair essa experiência transcendental, porque a pessoa pode ter uma experiência transcendental e não ser espiritual. Ela pode ter uma visão, ter sonho, ter experiências reveladoras. E não tem nada de espiritualidade. Ela tem uma experiência transcendente, mas o Deus imanente não tem. Não está presente. Não está presente. Então, a experiência religiosa ela tem duas dimensões, imanente e transcendente. Transcendente é Deus agindo no homem. O imanente é Deus no homem de forma que há essa conexão. Nós temos que ter a compreensão dessas duas coisas.
Então, mas vamos pensar na minha espiritualidade, na experiência emocional, psicológica, na experiência social, na minha experiência relacional dentro de casa com a família. Como é que a minha espiritualidade pode me trazer saúde mental, física, relacional e social? Eu acho que é o que importa. Então, se você quer que a espiritualidade, a religiosidade seja um fator positivo na sua vida, você precisa ter uma experiência íntima e pessoal. A religião do seu líder não serve para isso. A religião do seu marido, da sua esposa, do seu pai, do seu filho, do seu irmão não serve. Não há... a espiritualidade, ela é intransferível. Ela é personalizada, intransferível. Quem baseia a sua religiosidade, a sua espiritualidade no outro, não, porque o meu pastor, porque o meu líder, meu guru, ele é maravilhoso. Ok, ele pode ser o que for. A sua experiência espiritual tem que ser personalizada, intransferível. E aí é essa busca que vai dar sentido e vai fazer diferença. E aqui vem agora uma coisa muito importante. Existe um segmento da neurociência hoje chamada neuroteologia. Coisa que muita gente nunca nem ouviu falar. Sim. Neuroteologia, e também é chamada de neurociência espiritual ou neurociência da religião. São 3 termos para a mesma coisa. Um dos grandes papas desse assunto é o chefe de pesquisa lá de uma universidade na Pensilvânia, Andrew Newberg. E ele escreveu um livro, Como Deus Pode Mudar Sua Mente. Um diálogo entre fé e neurociência. Que fantástico. Então ele é um dos grandes pensadores, mas existe esse segmento que é chamado hoje de neuroteologia, que busca fazer estudos. Existem milhares hoje de estudos que conectam essa experiência pessoal. Aqui não tem nada a ver com a religião institucional, por isso que eu estou falando do individual. Como é que se manifesta, quais são os benefícios da espiritualidade? E quando a gente pensa em espiritualidade, existem práticas espirituais. Então fala algumas, né? Porque a gente fica querendo saber. Isso, práticas espirituais que vão fortalecer a espiritualidade, que não depende de religião. Depende do indivíduo, a relação com o transcendente do indivíduo. E aqui vem a oração. Como uma prática espiritual. Isso, uma disciplina espiritual com uma prática espiritual. São chamadas disciplinas espirituais. Então, a oração, independente da religião. A meditação. A meditação aqui ela se divide em dois aspectos. Existe a meditação transcendental, que é o esvaziamento da mente. Existe a meditação bíblica, que é o preenchimento da mente. São 2 tipos diferentes de meditação. É interessante pensar nisso. Qual a diferença? Assim, você falou que são diferentes, por exemplo, mas o que é que marca esse... Quando a meditação transcendental, que é a oriental, que a yoga promove, por exemplo, que é aquele música de fundo, e você esvazia sua mente. Então, há um esvaziamento da mente. Essa é a meditação transcendental. A meditação bíblica, você não tem esse processo. Você vai encher a sua mente com reflexões a respeito de Deus, da vida, de coisas positivas. É o preenchimento da mente. Então, você vai substituir pensamentos negativos, destrutivos, com pensamentos positivos, que são colocados equipamentos para fazer essa sondagem. Isso de várias formas. Da alteração neural quando a pessoa ora. Muito interessante. E veja só, eu vou falar só sobre alguns benefícios da oração. Se você digitar na internet, você vai encontrar um monte de cientistas, pesquisadores, estudos, falando sobre os benefícios da oração para a saúde mental. Por exemplo, um dos benefícios da oração aumenta a resistência à dor. Como assim? A resistência à dor. Porque, veja só, você sabe que o único órgão do corpo que não sente dor é o cérebro, né? Mas também ele comanda tudo. Né? Pois é. Então, quando o seu cérebro, você consegue criar dispositivos que vão reforçar a sua resistência, porque a dor ela é registrada no cérebro. E aqui vem uma coisa importante, a gente tem que fazer uma distinção entre cérebro e mente, né? Os pensamentos ocupam a mente e a mente é uma coisa subjetiva, a mente não existe, né? O pensamento e a mente não existe, existe cérebro. E a gente entende que existe um funcionamento cerebral que é chamado de mente e de pensamento. Ok. Então é por isso que se fala assim, a mente sadia no corpo sadio. Então não existe diferença entre mente e corpo, porque a mente está no corpo. Sim. Ok. Então, quando você fala de espiritualidade, é um processo mental, é um processo emocional. E esse processo mental e emocional, ele ocorre aonde?
no cérebro. E aí eu tenho uma pergunta com relação a esse processo de formação. Porque a espiritualidade e a religiosidade tem um componente subjetivo pessoal. Então, dependendo de como for a minha formação pessoal, isso vai interferir, então, na minha religiosidade, na minha espiritualidade. Por exemplo, um traço de rigidez, obsessivo-compulsivo, manipulador. Então, como essa formação, a minha formação, vai interferir na minha espiritualidade, na minha religiosidade? Eu vou dar 2 exemplos aqui, tá? Para a gente tentar entender o que você está falando aí. Se eu entendi o que você está perguntando, então vou tentar dar a resposta. Veja só. A nossa história de vida, a nossa formação, nosso ambiente familiar, nosso meio, a nossa construção social vai definir. Nós somos aquilo que temos uma herança, uma carga genética, hereditária, que recebemos, que tem influências variadas sobre a nossa vida, tem os traumas e experiências vividas e tem o meio, onde a escola, a família, tal, tudo isso vai construir. Então, se eu venho de um ambiente, por exemplo, muito carregado, muito rígido, meu pai era muito proibitivo, não podia nada, tal, tudo resolvia na pancada, xingando, diminuindo. Uma criança, por exemplo, que cresce ouvindo do pai, você não presta, você não vale nada, você nunca vai ser nada na vida. Aquilo se sedimenta na mente do indivíduo como se fosse uma verdade. Ele acredita naquilo. Isso. E mesmo que depois, no passar do tempo, e é interessante isso, quando no passar do tempo ele percebe assim, não, aquilo não é uma verdade. A mente dele, porque é impressionante isso, ele estudou, ele se formou, ele conseguiu sucesso empresarial, ele está bem colocado na sociedade, mas lá no inconsciente dele tem aquela mensagem. Você não presta, você não vale nada, você não vai conseguir nada na vida. Eu conheci um senhor, um empresário de sucesso. Ele não é aqui do Brasil, eu acompanhei essa pessoa durante algum tempo, e ele estava sempre na televisão fazendo programas de orientação, representava o governo em outros países e tal. Só que ele tinha um problema sério com o pai na infância. O pai nunca deu uma palavra de incentivo, de reconhecimento, de valorização de nada. E uma vez ele tirou uma nota boa na escola e mostrou para a mãe. Assim, uma nota excelente. E a mãe mostra para o teu pai. E quando ele foi mostrar para o pai a nota, o pai falou assim, não fez mais do que obrigação, você está na escola para estudar e tirar boa nota mesmo. Essa é uma fala muito comum. É muito comum. Muito comum. Então, é seu dever, né? É seu dever. É seu dever, a sua obrigação. Mas se erra, tem a punição. Mas se acerta, não fez mais que a obrigação. Qual o significado disso para uma criança? Porque hoje ele é um empresário. Mas quando ele ouviu isso, ele não era um empresário de sucesso, ele era uma criança. Então, mas mesmo sendo um empresário de sucesso, aí é que está. Aí está. Esse que é o problema. Ele é um empresário de sucesso, bem sucedido financeiramente, socialmente e tudo mais. Só que há uma insatisfação tremenda nas suas realizações. Porque tudo que ele fazia nunca era o suficiente. E não era que não era o suficiente para ele mesmo. É porque o pai viu ele crescendo socialmente, mas nunca disse uma palavra para ele. Nossa, filho, você conseguiu, você está conseguindo nada. E é interessante que, conversando com ele sobre esse assunto, eu falei assim, e o pai dele faleceu. E aí piorou a vida dele, porque enquanto o pai estava vivo, ele tinha uma esperança de um dia ouvir do pai uma palavra de apreço e reconhecimento para falar, filho, você conseguiu. Conseguiu, alcançou. E agora o pai faleceu, ele não tinha mais para quem provar nada. Porque a única pessoa que importava para ele era o pai. E ele não tinha como provar nada para o pai. E aí ele começou a se sabotar. Se sabotar na vida familiar, na vida conjugal, na educação dos filhos, na empresa e tudo mais. E os projetos foram sucumbindo. Por quê? Ele perdeu a motivação por causa da referência do pai. E com certeza, pastor, isso considerando a imagem psicoafetiva de Deus, com certeza isso vai interferir totalmente na espiritualidade, na religiosidade dele. Exatamente. O lugar que esse Deus, que o Deus dele, né, a entidade, a transcendência vai ocupar para ele. Então, veja só, nós conversamos aqui, na hora que você fez a minha apresentação, você me apresentou como terapeuta e tal, estamos aí nos processos de formação, sempre estudando e tudo mais. E por que eu fui estudar? Justamente porque, às vezes, você lida com pessoas que são do ambiente religioso
e você fala, ele precisa mais do que um conselho pastoral. Sim. Ele precisa de um suporte. E às vezes você encaminha para um psicólogo, para um terapeuta, para um psiquiatra, e meu trabalho sempre foi esse, né? Mas eu queria poder fazer um pouco mais. E com os recursos que essas formações me deram, né? Neuropsicologia, terapeuta e tudo mais, eu pude assessorar, fazer um trabalho com essa pessoa, e ele ressignificou tudo aquilo. Ele reprocessou tudo aquilo. E até uma coisa interessante, ele voltou a estudar, e a vida do camarada se transformou outra. E aí a questão, a experiência com Deus. Como é que ele praticava a religião? Como é que era essa religião dele em função da sua experiência traumática com o pai? Uhum. Ele não conseguia. A religião dele, quando ele falhava, era um martírio, era uma tortura. Ele não conseguia se perdoar quando ele falhava, porque ele não conseguia desfrutar do perdão divino. Um perfeccionismo que nunca vai chegar. Nunca. Sempre vai ser insuficiente. Sempre precisa fazer mais para ter esse reconhecimento. E é interessante que teve um momento que ele teve uma prática de um comportamento errado e ele não conseguia orar, ele não conseguia ir para a igreja, ele não conseguia fazer mais nada. Rígido, porque ele achava que Deus era o pai dele. Então ele via a experiência dele com Deus era a experiência do pai. Então quando ele conseguiu desvincular a sua experiência de um pai rígido, um pai complicado, da sua experiência com Deus, ele se libertou e passou a ter uma experiência espiritual mais profunda. Sabe? Quando ele tinha dificuldades e problemas, ele corria para Deus agora. Uhum. Você percebe? A espiritualidade cresceu quando ele conseguiu entender a interferência da relação paternal na sua espiritualidade. Quando ele ressignificou. Então, veja, ele trabalhou essa questão. Por outro lado, existe o contrário também. Quando a espiritualidade chega, o indivíduo tinha uma vida toda maluca, desregrada, doida, vivia na prostituição, nas drogas e tal, e sem nenhum regramento, sem nenhuma rigidez. Os pais sempre foram permissivos e ele caiu na vida porque os pais faziam tudo errado e ele também segurou meio. E aí ele se converte. E ele fala assim, cara, como é que eu vou me desvincular dessa história de vida que aos meus 25, 30, 40 anos eu construí? Para mim isso era a vida. Agora eu venho para um Deus que diz, não, o caminho é outro, o caminho é diferente. E agora para sair dessa vida de liberalidade, né, de liberdade, suposta liberdade, e vir para um sistema de religião, agora o sistema religioso é rígido. Porque tem regras, tem regulamentos. Isso praticamente quase em todas as religiões. Tem as suas regras, seus princípios, seus valores, seus regulamentos, né? E ele vai precisar agora da ajuda do transcendente para mudar toda essa história. Então é onde ele vai precisar das forças espirituais, sim, para ajudar a suplantar aquela história de vida. E aí ele tem que recorrer a essas ferramentas espirituais, que é a oração, a meditação, a leitura, o jejum. Veja, todas essas ferramentas que a gente fala que fazem parte das disciplinas espirituais, elas vão ajudar na cognição do indivíduo, na capacidade cognitiva. Por exemplo, eu estava falando da oração. Uma das vantagens neurológicas da oração é ajudar no processo decisório. Pessoas que gastam pelo menos 12 minutos por dia, pesquisas feitas, têm mais capacidade de resolução de decisão. Pessoas que, por exemplo, gastam pelo menos 12 minutos por dia em oração, vão ter mais felicidade, mais amor. Como assim? Deixa eu só explicar o aspecto neurológico da oração agora, que é um aspecto da espiritualidade. Por que é interessante isso? Porque quando você está num momento de oração, de meditação, de reflexão, existe uma afetação neurológica. A mente muda. Por exemplo, você passa a produzir mais dopamina. Então, o seu aumento dopaminérgico, a dopamina é o hormônio responsável pelo quê? Pelo bem-estar, pela felicidade. Então, se eu estou orando, se eu estou meditando e há um aumento dopaminérgico, isso vai aumentar o quê? A minha felicidade. Baixa cortisol. E baixa o cortisol. E vai aumentar a ocitocina. Sim. A ocitocina é o quê? O hormônio do amor. O amor. O hormônio do amor. E você está entendendo como a espiritualidade, as práticas espirituais... Positivas, saudáveis. Então, enquanto a religião pode ser um ambiente tóxico por causa de pessoas ali dentro, mas se eu tenho uma espiritualidade forte, a minha espiritualidade forte que vai produzir mais ocitocina, mais dopamina, vai fazer com que o meu ambiente religioso
seja, neutralize esses elementos pessoais neutralizem os elementos negativos que tem ali no ambiente. Então, Então é assim que a espiritualidade entende a saúde mental, porque é isso que ele está falando. Era justamente essa pergunta que eu ia fazer. Nós da Psaison entendemos, e esse é o nosso diferencial, é por isso que nós somos uma plataforma de atendimento psicológico único, porque nós entendemos que a espiritualidade, ela não precisa somente ser respeitada, ou entra no consultório e sua espiritualidade fica lá, porque aqui a gente vai trabalhar outros assuntos. Não, nós entendemos que ela tem que estar lá dentro mesmo, e eu, como profissional da área da psicologia, eu tenho a responsabilidade ética de compreender esse sujeito como um todo e integrar essa espiritualidade, essa religiosidade. Entender a demanda dele desde as várias perspectivas, tá? Então, eu não posso simplesmente deixar lá fora. Por isso que nós, como Psaison, entendemos que a psicologia, que a espiritualidade faz parte, compõe a psicologia, ela não pode ficar de fora. Mas eu já ouvi muito, pastor, por exemplo, assim, a espiritualidade basta. Sabe, assim, você tem fé, você tem essa espiritualidade saudável que o senhor falou, então você ora, você tem sua meditação, tem as práticas espirituais saudáveis em dia, então não precisa de psicólogo. Como é que a espiritualidade, eu vou usar essa palavra, saudável, vê a saúde mental, vê a psicologia? Ok, essa pergunta é fantástica. Eu já vi e ouvi muitas coisas terríveis nesse sentido. O mundo religioso cristão, de maneira especial, durante muito tempo, foi meio averso às ciências da saúde mental. Muito. É isso. Até mesmo por causa da sua origem. Veja só, os pais da psicologia, da psicanálise, Freud, embora eles tivessem uma raiz religiosa, mas muitos deles romperam com a religião. E eu me pergunto, com qual religião eles romperam? Sim. Entende? Porque, assim, quando a gente hoje olha que há um lado muito doente disso e adoecedor mesmo, peraí, quando você lê tudo aquilo e quando ele fala da manipulação da religião, qual é a religião que ele está rompendo? Sim, perfeitamente. Então, mas de qualquer forma, como eles expressaram em algum momento a ideia desse ópio da humanidade, a religião, e outras ideias e outros conceitos de que a religião... eles tiveram um rompimento pessoal, né? E vários deles manifestaram isso com Deus, com a religião e tudo mais. Não importa de qual forma. Então, por causa dessas origens da psicanálise, da psicologia, desses papas, dos pais, né, estarem vinculados, então os religiosos, especialmente cristãos, passaram a olhar para essa ciência com desconfiança. Desconfiança. Eu conheço várias religiões, denominações religiosas, que sugeriam aos seus fiéis não estudarem algumas ciências. Porque, tipo, história, filosofia, psicologia, eram ciências não recomendadas para um cristão. Estranho isso, né? Ok. Então, por que essa aversão? Porque há essa crença imprópria dentro do cristianismo, de maneira especial, de que se você tem fé, Deus resolve tudo, Deus cura. Mas isso é até antibíblico. Porque Jesus disse, vamos para o pensamento bíblico, cristão. Jesus disse, não são os sadios que precisam de médico, são os enfermos. Então, o próprio Jesus usou essa expressão, que os que estão doentes precisam de médico. Ora, e quando ele falou isso, havia uma relação muito próxima da religião e da medicina. Houve um rompimento através da história, da ciência e da religião. Porque em algum momento a religião quis engolir a ciência. E a ciência falou, opa, peraí, assim não. Então, ali, Idade Média, Idade Escura, a ciência ficou sufocada pela religião. A igreja definiu o que era e o que não era. Quando alguém disse que a Terra era redonda, foi excomungado. Então, a religião teve um papel que criou uma aversão. Aí vem a Idade Média, o Iluminismo, a razão é que tem lugar. Então, houve um momento de rompimento da religião com a ciência. Mas, no passado, os filósofos do passado, eles não desconectavam a espiritualidade do seu pensamento filosófico. Então, mas o homem foi fazendo essas mudanças. Então, hoje, quando a gente olha para pessoas que afirmam, se você tem fé, se você tem Deus, está tudo resolvido.
Então é o seguinte, mas quem diz isso muitas vezes, quando diz assim, tem fé, tem Deus, mas quando tem um ataque cardíaco, vai pro médico. Vai. Quando tá com a pressão alta, quando tá com diabetes, quando 100 horas só, vai né? lá, quer dizer, se for a doença física, numa só hora, corre pro hospital, quebrou a perna, vai pro hospital. Mas e a mente também não faz parte do corpo? E quando esse corpo adoece, quando tem um câncer, por exemplo, isso não vai impactar? Você está entendendo? Então, durante muito tempo, a religião separou. E isso aqui é derivado de um pensamento dicotômico grego, que existe uma diferença entre alma e corpo. Então, essa dicotomia grega acabou afetando a religiosidade cristã. Como não? Se a mente tem a ver com a alma, então o que importa é a mente, é a alma. O corpo não tem problema. O corpo o médico pode cuidar, mas a alma quem cuida é Deus. Por isso, se você tem problema de depressão, angústia, é falta de fé. Que tolice, que loucura. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas, homens de Deus. Um dos camaradas mais depressivos da Bíblia é Davi. Elias se recolheu achando que estava sozinho no mundo. Ah, só eu fiquei. Um momento de baixa autoestima, de depressão. Você vai encontrar transtornos de personalidade, transtornos mentais em vários personagens de Deus na Bíblia, em vários momentos. Então, quando Cristo fala da saúde do corpo, da necessidade de médico, é médico da alma, é médico do corpo. Então, não existe uma separação. Então, quando alguém fala assim, olha, se você tem fé, você não precisa de psicólogo. Eu estava um dia numa igreja e um cidadão, para motivar a igreja, a ação missionária, um projeto que ia ter à tarde, ele disse assim, minha gente, todo mundo hoje nós vamos sair para evangelizar, para pregar hoje à tarde e tal. Então não fica com preguiça, não faz corpo mole e tal. E não inventa que está com depressão não, viu? Porque depressão é doença do diabo. Nossa. Na hora que eu vi aquilo, eu tremi na cadeira. Falei, meu Deus do céu. E certamente num ambiente, ali devia ter umas 200, 300 pessoas, certamente tem gente com depressão, com angústia, com ansiedade. E ele falou, mas muitos pensam isso e não falam. Ele foi o porta-voz. Ele foi o porta-voz, quem muitos. sabe, de muitos e que não procuram um acompanhamento porque tem essa crença. Não, veja só, eu, como líder religioso, quantas vezes o irmão vem falar comigo e fala assim, pastor, mas eu oro, eu peço para Deus. E porque ele acredita nisso. Uhum. Uma vez uma irmã disse assim para mim, eu recebo muita crítica lá no meu trabalho porque eu sou crente e fico doente. Porque eu tenho depressão, porque eu tenho essa doença física, e eu fico sem saber o que dizer para essas pessoas. E elas dizem, o seu Deus lá da sua igreja, sua religião não cura você, não? Então, há uma cobrança de que Deus resolve tudo e que a pessoa não pode ficar doente, que a pessoa não pode ter problema emocional, ansiedade, angústia, depressão. E quando esse camarada falou isso lá na igreja, eu tremi, eu vi uma senhora levantar, e ela levantou chorando, e saiu, e eu saí atrás. E nisso um outro líder da igreja saiu atrás também. E o camarada continuou pregando, nem entendeu o que estava acontecendo. E aí eu falei, o que está acontecendo? Eu falei assim, eu estou com depressão há 2 anos. E ele falou isso, é do diabo, será que eu sou do diabo? Veja que desserviço. Que desserviço. E a gente consolou, confortou, acolheu, orientou, ela estabilizou e tudo mais. E aí eu falei eu não era daquela igreja, estava visitando aquela igreja, falei com o líder da igreja, falei assim, olha, não vai interromper o rapaz que está falando, mas no próximo culto você faça um estudo com eles, à luz da Bíblia, à luz do Evangelho, a importância do acompanhamento profissional e que não existe doença, transtorno humano que não precise de acompanhamento. Perdão, então eu penso que aí cabe pensarmos em uma preparação melhor para os líderes religiosos, não é? Porque se você pensar que é o pessoal que está na linha de frente, é o lugar de acolhimento, muitas vezes, e a gente está relacionando a religiosidade com a saúde mental, será que os líderes espirituais, os líderes, né, das igrejas, eles estão preparados para fazer um atendimento, não é um atendimento psicológico, né, mas um acolhimento mesmo? Tem alguma... Nós temos como fazer algo pensando nesse grupo que está lá e muitas vezes não tem o preparo adequado para atender de forma dando suporte e acolhendo essas pessoas? Sim, é por isso, Tânia. E quando o pastor estava falando, né, sobre esse líder, me veio assim, porque é a nossa missão. Essa é a nossa missão como Psaison.
é capacitar esse líder, porque nós entendemos que não tem como separar. Não tem como separar a espiritualidade da religiosidade. E considerando que é massiva a quantidade de cristãos e de líderes religiosos. Espera aí, você é líder, você precisa se capacitar. Você precisa saber e entender como a saúde mental está interferindo lá na sua igreja. O que significa um transtorno de ansiedade? É falta de Deus mesmo? De onde vem isso? O que fazer, por exemplo, em questões de luto? Luto. Não, se você chora demais é porque você não confia em Deus. Peraí, como vivencia esse luto? E os conflitos familiares? Será que todo conflito familiar que está lá na sua igreja é porque é falta de Deus? Será que há características de personalidade que estão interferindo ali? Será que há dificuldade numa comunicação assertiva? O que é comunicação assertiva? Você sabe. Como resolver conflitos na sua congregação. E é por isso que nós da Psaison, nós queremos conectar você com esse cuidado que transforma a sua liderança. Por isso nós temos Tânia, temos Pastor Fernando, como Psaison, um curso em vários idiomas e temos em português, que é a capacitação em saúde mental para líderes religiosos. Entra lá no nosso site, psaison.com.br, procura lá a aba de cursos, vai nos cursos livres e capacitação em saúde mental para líderes religiosos, para que você possa ter uma liderança efetiva, de longo alcance e saudável. Saudável, sempre saudável. Então, anota essa aí. Psaison.com.br. Pensou em liderança, pensou em saúde emocional, pensou em espiritualidade saudável? É com a gente, é com a Psaison. Maravilha, que bom saber que vocês têm esse projeto, esse programa, né? Sim. Eu vi no começo vocês falando que vocês têm uma plataforma, mas é só para as pessoas que são líderes religiosos, a Psaison? Não. Da mesma forma como nós temos essa integração para líderes, para profissionais, também nós temos para o público em geral. Então, se você percebe que tem uma necessidade, que precisa trabalhar, ou às vezes nem é um problema, mas quer potencializar suas habilidades, suas competências, nós da Psaison, esse é o nosso diferencial, pastor. É integrar a espiritualidade, a religiosidade no processo terapêutico. Então, a pessoa pode ter certeza que as suas crenças, que os seus princípios serão respeitados, serão considerados. Tá? Então, ele entra na plataforma, ali ele escolhe o profissional, ele escolhe qual profissional, qual a especialidade, qual o melhor dia, qual o melhor horário, as questões dos honorários é livre, ele escolhe e ele monta o seu próprio consultório, mas com essa segurança de que a espiritualidade e a religiosidade vão ser integradas na sua vida, no seu processo terapêutico. Ok, a gente está chegando no final já, né? Então, explica um pouco, fala um pouco sobre a relação que tem a sanidade com a santidade. Tem uma frase que diz assim, em espanhol ela é assim, sin sanidad no hay santidad. Né? Sem sanidade não tem como ter santidade. Ok, aqui nós voltamos àquele ponto inicial que nós iniciamos falando do ser humano sendo um ser holístico. Então, quando nós pensamos em saúde, há um texto que João, em uma das suas cartas, escreveu, e agora, como cristão, eu vou fechar, então vou partir para as suas respostas aqui, na perspectiva bíblica cristã. O desejo de Deus é que a gente vá bem, que tenha saúde, assim como vai bem o nosso corpo, a saúde, vai bem a nossa alma. E a alma aqui é o aspecto psicológico, mental, emocional do ser humano. Então, Deus quer que nós tenhamos saúde física e emocional, psicológica. A psique tem que estar bem. Então, essa palavra no grego ali, psique, está lá na Bíblia, que é o que Deus deseja para a gente. Então, que vá bem, como vai bem, que seja próspera a tua alma, a tua mente, como vai bem a tua saúde, né? Então, é assim, essa dupla dimensão. Então, quando a gente pensa em espiritualidade e santidade, o que é a santidade? Santidade é a vida coerente dentro da sua experiência religiosa. É você conseguir viver em harmonia consigo mesmo, com o seu semelhante e com a sua divindade. E aqui eu falo como cristão, Deus, não é? Mas dependendo da religião do indivíduo, que seja a sua divindade. Então essa harmonia vai produzir um padrão de vida que transcende
ao comportamento humano convencional. Quando eu falo comportamento humano convencional, aquele comportamento que viola a própria consciência, que traz intranquilidade e frustra a paz interior. Eu quero ter saúde mental, eu tenho que ter uma consciência tranquila. Eu quero ter saúde mental, eu tenho que ter práticas e comportamentos que as pessoas não me censurem, não me julguem e eu me sinta retaliado socialmente. Então, eu tenho que estar bem comigo mesmo, bem com o meu semelhante e bem com Deus. Isso é santidade. Então, santidade é muito mais do que comportamento religioso. Santidade é uma experiência espiritual de eu me separar daquilo que para mim me prejudica e prejudica o outro, que, embora possa ser um procedimento que vai na contramão do comportamento social, e quando eu falo na contramão do comportamento social, por exemplo, falando de religiosidade, a nossa moçada, a juventude de hoje, a gente pensa que a juventude de hoje não quer nada com Deus, só quer saber de droga, de balada. Mas foi feito um estudo aqui no Brasil, uma pesquisa, que tem mais jovens no final de semana indo para as igrejas do que indo para a balada. Olha só. Que bom. Isso foge ao senso comum. Por que tem mais jovens? E alguém, ao comentar essa pesquisa, esse estudo, falou assim, né, mas é que tem alguns jovens que vão para a igreja e vão para a balada. Pode ser que seja, mas eu quero dizer o seguinte, que mesmo que ele esteja num comportamento social que às vezes difere do que os padrões religiosos às vezes definem, mas há uma busca, os jovens estão buscando, porque há uma necessidade. Então, se eu quero ter e aí santidade é uma vida religiosa coerente. Para mim, santidade é coerência religiosa. É eu viver de acordo com aquilo que eu professo, independente da minha religião. Não é aquela história assim, ó, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O que eu faço. Isso não existe santidade nisso. Então, eu sou um líder religioso, eu sou um religioso qualquer, mesmo que eu não seja líder, então eu professo essa fé, seja eu um espírita, um budista, um muçulmano, um cristão, na minha fé eu sou coerente com ela, eu vivo em harmonia com aquilo que eu professo, com aquilo que eu creio, isso é santidade. Então a santidade pode existir. Então, se eu vivo em santidade, em coerência, eu vou ter saúde mental. Muito, muito bom. Gente, que episódio incrível! E vejam que tema tão amplo. Quantos conteúdos se desprendem dessa nossa conversa, né? Maravilhoso, maravilhoso esse episódio, espiritualidade e saúde mental. Pastor, por favor, suas últimas considerações. Eu não poderia deixar, como pastor, como cristão, eu quero terminar com uma citação bíblica. Ok. Pode ser? Pode sim. Está em Provérbios capítulo 4, verso 23. Na linguagem contemporânea diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa. Então, a saúde mental, ela é construída nos pensamentos. E se a gente constrói os pensamentos, à luz das coisas positivas da vida, se a gente alimenta o nosso pensamento, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é reto, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. E quando estiver ansioso, desesperado, natureza humana, problemas, conflitos, Jesus diz: vinde, pois, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a espiritualidade é uma oferta do céu, uma oferta divina para trazer paz e saúde mental, emocional, social, familiar. Esse é o projeto de Deus para a vida humana. Que jornada incrível foi esse mês Janeiro Branco na PsyZonecast. Nós tivemos assuntos diversos sobre saúde mental, alimentação, exercício físico e hoje fechando com chave de ouro espiritualidade. Eu saio assim para um ano diferente, aquecida. Muito obrigada, pastor Fernando, por sua participação. Foi um prazer, um privilégio estar com vocês nesse episódio. Muito obrigada, minha amiga Tânia. Foi muito especial fazer todo esse movimento ao seu lado. Obrigada, e eu agradeço muito. E vamos nos preparar para outro momento como esse, que eu acredito que todos vocês vão pedir de volta, né? Para trabalhar um pouco mais essa questão da saúde mental, que é tão importante para nós, iniciando mais um ano. Muito bom, então fica ligado, psyzon.com.br. A gente se vê, até mais!